livro de Oséias, capítulo 10, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Vamos repetir, todos juntos. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Em outras versões diz: o seu coração é falso, por isso serão culpados. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós vimos, podemos constatar aqui, alguns louvores. A Tatiana louvou e ela falou de um hino que falava musicar meu coração. Também o irmão ali louvou, dizendo que o coração quebrantado para a glória de Deus. Então Deus, Ele já anuncia as coisas que vão ser faladas. E hoje aqui nós vamos falar justamente sobre o coração. Aleluia. E é até uma coincidência, porque quando eu tive essa mensagem, quando eu tive conhecimento dessa palavra, eu não estava nem pensando nisso, mas depois eu observei que era justamente aquilo que eu já trabalho há tanto tempo, justamente na área mexendo com o coração. Então eu sou cardiologista, então o meu dia a dia, eu sempre trato desse tipo de problema. Mas hoje aqui nós vamos falar de um outro coração. Nós vamos falar do coração da alma, que é o centro, a fonte de todas as emoções. É o coração espiritual. Aleluia. Então, nós queremos dar um título a essa mensagem, seria uma doença do coração. Porque o coração de carne, ele também fica doente. Nós temos aqui a nossa irmã Maria, que ela teve um grave problema do coração, e ela conseguiu ficar curada, sobreviver a este problema, foi operada, foi tratada, e teve êxito no seu tratamento. Mas nem sempre é assim. A doença do coração é uma doença que ataca o centro de toda a vida. E muito mais o coração espiritual, porque é dele que procede toda a vida. Aleluia. Diz na palavra de Deus que todas as coisas guardam o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aleluia. Diz em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Aleluia. Portanto, nós temos que ter um cuidado todo especial com o nosso coração. Meus irmãos, nesta palavra, nós temos aqui uma referência ao povo de Israel. Podem sentar, por favor. Desculpe aí, podem ficar à vontade para ouvir a palavra de Deus. Então, essa palavra fala uma referência ao povo de Israel. Aleluia. Porque Oséias, ele estava profetizando a nação dos judeus. E essa nação, ela estava dividida. Ela estava ali um pouco fora dos caminhos do Senhor. E eles então dividiam sua lealdade entre Yahvé, que era o Deus verdadeiro, e Baal, que era o Deus dos povos que estavam ali ao redor. Então nós temos também no nosso tempo, na nossa sociedade, nos tempos de hoje, também nós vemos aqui o povo que está na igreja, que representa o povo que adora o Deus verdadeiro. E nós temos em volta de nós aquele povo que está adorando a Baal, adorando ao Deus falso, aquele Deus que não é o verdadeiro Senhor. Então nós vemos ainda hoje essas coisas. Naquele tempo, Israel, ele estava dividido entre Yahvé e Baal. Yahvé era o Senhor, o Deus verdadeiro. Aleluia. E então, eles viviam com a sua fé meio deturpada. Eles estavam com a fé corrompida. E tiveram, se tornaram vacilantes. Eles já não tinham aquela convicção daquilo que eles faziam. Então, eles estavam um pouco assim, hesitantes na sua vida espiritual. E eles serviam tanto a Deus verdadeiro quanto ao Baal. Portanto, eles não serviam a nenhum Deus, porque Deus não aceita
o louvor parcial, eles só aceitam o perfeito louvor. Nós não podemos adorar a Deus e adorar a outras coisas, porque Deus tem que ocupar o lugar central na nossa vida. Nós temos que colocar em primeiro lugar a Deus, depois as demais coisas. Diz na palavra de Deus: entrega teus caminhos ao Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Então, nós precisamos servir a Deus com todo o nosso coração. Nós devemos servir a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, como diz em Deuteronômio. Deus, Ele fez um só coração no homem. E o esforço para ter dois corações, ou dividir esse coração, leva o homem a uma doença espiritual. Aleluia. E ele então se torna gravemente enfermo espiritualmente, porque ele tem o coração dividido. Ele quer ter dois corações, e o coração é só um. Nós não podemos ter dois corações. Aleluia. Portanto, nós temos que ter uma convicção firme. Nós não podemos ser vacilantes, não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós precisamos ter um só pensamento e um só coração voltado ao Senhor. Nós devemos saber a quem nós devemos servir, a que Deus nós estamos servindo, porque nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus, e Deus nos amou primeiro. E a causa de nós amarmos a Deus é o seu amor que veio primeiro sobre nós. Então Ele derramou o seu amor sobre nós, e com isso nós podemos então amá-lo. Aleluia. Então, a palavra de Deus, aquele que vai em busca de Cristo nunca encontrará, enquanto seu coração desejar os prazeres dessa vida. Aleluia. Enquanto você estiver preso nas coisas desse mundo, enquanto você desejar mais as coisas desse mundo, da sua vida, embora nós tenhamos necessidade dessas coisas, mas nós não podemos colocar o nosso coração nisso. O nosso coração tem que estar totalmente voltado para o Senhor. Aleluia. As demais coisas são acrescentadas por Ele. Aleluia. Nós não podemos encontrar Cristo enquanto não procurarmos com todo o nosso coração. Aleluia. E não podemos amar a Deus e a Baal. Não podemos amar a Deus e a Mamon e as coisas, as riquezas do mundo. Aleluia. Por isso, para que nós tenhamos sucesso na nossa vida espiritual e para que o nosso coração possa realmente ser um coração perfeito, diz na palavra de Deus: sonda ao Deus o meu coração. Aleluia. E ver se há algum caminho mau. Nós precisamos fazer essa oração a Deus, pedir para que Ele conserte o nosso coração, porque Ele é o cardiologista dos cardiologistas, o médico dos médicos, e só Ele pode curar a enfermidade do coração espiritual. A irmã Maria foi tratada pelos médicos desse mundo, daqui, homens, porém, o coração espiritual só pode ser tratado pelo Senhor. Só Ele, só Deus pode ter acesso a esse coração. Então, nós devemos pedir a Ele. Diz assim, como diz na palavra de Deus, no Salmo 51:10. O que é que diz o Salmo 50:10? Cria em mim, ó Senhor, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Então, quem cria o coração dentro de nós é Deus. É Deus que cria o nosso coração. Nós não podemos, por nossa própria força, nós não podemos mudar o nosso coração. Aleluia. Assim, a doença do coração compromete a verdadeira adoração a Deus. Você tem que ter um coração puro, um coração sadio. Cria em mim, Senhor, ó Deus, um coração puro. Nós precisamos ter um coração segundo o coração de Davi. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. O nosso coração, ele tem que ser dado por Deus. O nosso coração, a nossa alma, a nossa fé em Deus, ela precisa partir do próprio Deus. Nós temos que ter um coração como o dele. Então, Jesus, Ele nos dá o coração como o dele. Nós temos a mente de Cristo. Diz assim, em 2 Coríntios, diz assim: as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele prossegue dizendo: mas Deus não as revelou. Ele revelou essas coisas ocultas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e
que não subiu ao coração do homem, portanto, que o homem nunca imaginou, nunca viu e nunca ouviu, ele nos revelou pela sua palavra, pelo seu Espírito. E ele diz, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus, portanto, ele pode nos revelar todos os mistérios de Deus. E diz assim, porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Porque ninguém pode saber o que vai dentro do seu coração, o que vai dentro do seu pensamento, da sua alma, senão o seu próprio Espírito. Porque ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito que provém de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar aquilo que Deus pensa sobre nós, o plano divino para a nossa vida. E nós precisamos pedir e clamar a Ele, para que Ele nos revele esse plano. E Ele revela para aquele que anda seguindo o seu coração, para aquele que anda retamente, buscando ser aprovado. Porque diz assim, buscar e procurar ser um aprovado, um obreiro aprovado. Procura ser aprovado. Ele não diz que nós somos aprovados, mas nós temos que procurar ser aprovados por Deus. Como um homem que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Aleluia. Então, nós precisamos estar aprovados ante Deus com um coração puro. E é Ele que nos dá esse conhecimento, é Ele que nos dá essa capacidade. Aleluia. Portanto, meus irmãos, neste texto, diz, o seu coração está dividido. Oséias falando em relação ao povo de Israel. Mas no coração do povo de Israel, o seu coração está dividido. Por isso, diz no texto, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Aleluia. Então nós vemos aqui algo muito interessante, nós podemos ver aqui, quando ele diz, o seu coração está dividido. Eis aí a doença. Nós vemos aqui, o primeiro ponto que nós vemos aqui, a doença que ele está se referindo, coração dividido. Ele está falando de uma doença espiritual, o coração falso. O coração dividido é mesmo que o coração falso, é um coração que não é verdadeiro, porque aquele que está dividido entre dois pensamentos, na verdade ele não está crendo em nenhum deles. Então, se você tem um coração dividido, ou seja, se você não tem a convicção firme no Senhor, se você ainda está buscando outras coisas além da glória de Deus, então você está com o coração dividido, o seu coração não é sincero diante de Deus. Nós, muitas das vezes, estamos diante dessas situações. Nós, como pessoas fracas, pessoas que vivemos lutando na nossa vida espiritual, nós nos enfrentamos frequentemente com situações em que nós duvidamos da nossa fé, situações em que nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos incapazes. Nós, às vezes, achamos que não temos fé verdadeiramente como deveríamos ter. Porém, nós devemos saber que a nossa fé, ela vem de Deus. Deus diz assim, Jesus é o autor e consumador da fé. Então, nós não devemos ficar tristes por causa disso. Porque se você quer sabedoria, peça a Ele que Ele dá. E Ele não lança em rosto. Se você não tem fé, peça àquele que é o autor e consumador da fé. Ele pode te dar a fé. Portanto, meus irmãos, aí está a doença, o coração dividido. E onde está o mal disso? Aonde podemos ver quais os sintomas dessa doença do coração dividido? Nós vamos ver, inicialmente, na base da ideia que fazem de seu estado. Aí está uma doença do coração, um defeito do coração espiritual. É na base da ideia que fazem a seu respeito. As pessoas, os homens que fazem isso. Muitos dizem assim, eu sou um miserável pecador. Muitas das vezes, muitos reconhecem que não são nada, que são miseráveis pecadores. Porém, eles creem que são respeitáveis. Eles se sentem importantes. E mesmo falando da boca para fora, porque às vezes com a boca proferem algo, mas o coração não tem aquilo, não é verdadeiro. Então,
com os lábios, eles proferem palavras bonitas, mas no seu coração está distante disso. Entendeu? Então, veja só. Muitas das vezes as pessoas, eles se sentem, se dizem que são pecadores, que não merecem certas coisas, que são servos do Senhor, que dependem de Deus de tudo e tal, mas no seu coração, lá dentro do coração, eles sentem um orgulho pessoal. Eles acham que eles são essenciais. Eles acham que às vezes nós acontece isso conosco. Nós nos achamos alguma coisa e nós nos achamos que somos melhores do que alguém, que somos mais do que o outro irmão, e nós, que as coisas dependem de nós. Portanto, aí está o mal neste problema. Aleluia. Mas Deus diz a estes em Apocalipse, Deus em Apocalipse 3,15, ele fala: conheço as tuas obras, aleluia, que nem és frio nem quente, aleluia, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és gordo e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Portanto, meus irmãos, muitas das vezes você pode estar diante de situações, pessoas que têm uma atitude diante de Deus, uma atitude que ele considera e caracterizou como morna. É aquela pessoa que não é nem quente nem frio. Ele está em cima do muro. É aquela pessoa que não toma uma decisão. Ou, como diz em Deuteronômio, Josué fala isso. Se o Senhor é Deus, segue. Ou se Baal é Deus, segue. Então você tem que saber a quem vai seguir. Se a Deus ou se a Baal. Se você segue ao Senhor, então você deve ser seguido com todo o coração. Um coração não dividido, mas um coração íntegro, um coração reto, um coração puro, um coração totalmente dedicado a Ele. Então isso é o verdadeiro louvor, é a verdadeira adoração a Deus. Portanto, nós devemos estar consagrados a Ele de todo o nosso coração. Porque se for só da boca para fora, Deus não aceita. Ele só aceita o perfeito louvor. Então vamos buscar o verdadeiro louvor a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque não és quente, nem frio, porque és gordo, vomitar-te-ei da minha boca. Então veja só, Deus, Ele é pior aquele que está em cima do muro, aquele que louva a Deus sem um calor maior, sem uma pureza maior, sem uma sinceridade maior do coração, do que aquele que não louva. Deus prefere o frio do que o morno. Ou você é quente ou é frio. Você não pode ser morno. Ou você é ou não é. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, considerastes, diz assim, no versículo 17, em Apocalipse 3,17, consideras-te rico. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, aleluia, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O mal também está na base da confiança. Professam a fé, dizem que creem no Senhor, porém, não confiam mais na sua própria carne, no seu braço, aleluia. Eles misturam a graça e as obras. Você não pode misturar graça e obra. A salvação, a fé, é pela graça, não é pelas obras. Nós não conseguimos nada com a nossa força, porque tudo vem do Senhor. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Ele é a nossa força. Aleluia. Portanto, como diz em Deuteronômio 8,17, não digais no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionou toda esta riqueza. Não, porque tudo vem do Senhor. Tudo na nossa vida foi dado por Deus. Nós não temos nada que venha de nós mesmos. Aleluia. Outra falha, outra consequência dessa doença, o mal que está nesse coração dividido é justamente no objeto do seu amor. Porque as pessoas que têm o coração dividido, elas não creem só em Jesus. Elas não acham que Jesus é suficiente Salvador. Elas creem que precisam de mais alguma coisa.
que Jesus não é capaz de dar o livramento total à sua vida. Não, eles procuram se garantir de outras coisas. Então, nós temos que confiar somente em Jesus. Somente em Jesus, porque só Ele pode nos livrar. Só Ele pode nos livrar. Nós temos que repetir o nosso coração. Nós temos que falar com todo o nosso alma. Dizer que só Jesus crê, que só Ele é poderoso, porque Ele é quem fez os céus e a terra. Ele tem todo o poder. Ele disse, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Meu irmão, se ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, por que você ainda duvida que Ele possa te livrar daquela doença, que Ele possa te livrar desse mal que você está passando, dessa situação que você está vivendo, desse problema? Você ainda fica aí duvidando, você fica aí preocupado, porque você fica inquieto, porque você precisa crer com mais firmeza no Senhor, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele se manifesta na nossa vida, Ele já deu mostras disso. Quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas e nós esquecemos logo em seguida. Você não pode esquecer, você tem que ter um coração verdadeiramente voltado ao Senhor. Aleluia. O segundo aspecto a ressaltar neste texto é justamente a consequência da doença. Qual é a consequência da doença? Diz no texto, porque o seu coração está dividido. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Então, a causa deles serem culpados, da nação de Israel ter sido considerada culpada e ter sido condenada por Deus, e acontecer todo aquele mal sobre Israel, que todos sabem, toda aquela destruição que aquilo representa, o juízo de Deus sobre a vida de todo aquele que desconsidera as coisas de Deus, todo aquele que tem um coração dividido. Então, essa é a consequência do coração dividido, da adoração parcial, de você não se voltar totalmente para o Senhor. Chegou o momento de você tomar essa decisão, volte-se para Ele, coloque sua confiança totalmente nele, porque Ele é poderoso para fazer tudo. Creia que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Ele disse, por mim foi feito todas as coisas, e nada do que foi feito sem mim, nada do que foi feito se fez. Então, Ele é o Pai de toda a criação, aleluia. É o princípio de todas as coisas, aleluia. E Ele nos amou, Ele se entregou por nós naquela cruz. Portanto, nada vai faltar na vida daquele que confia em Jesus, porque Jesus deu a sua própria vida por causa do pecador. E Ele não deu por causa do justo, não. Ele deu por causa do pecador. Não pense que porque você precisa estar preparado, não. Ele te ama assim como você é. Ele te ama na tua fraqueza, na tua falta de fé. Ele te ama. Ele faz tudo por você. Você tem que crer nisso de todo o seu coração. Aleluia. Portanto, meus irmãos, aí está a consequência dessa doença. Aleluia. Quando Deus não é amado totalmente, aleluia, não é amado de forma alguma. Se você não ama totalmente, você não está o amando de maneira alguma. Ele não está sendo amado por você, você está tendo a ilusão de estar amando. Mas se você ama o Senhor de todo o teu coração, sim, Ele é amado. Agora, se você divide o seu coração, você não está amando perfeitamente ao Senhor. Você tem que declarar em alta voz, eu amo o Senhor, eu confio nele. Ele é o centro da minha vida. Ele é tudo para mim. Sem Ele, eu não sou nada. Sem Ele, eu não posso dar um passo. Você tem que crer nisso. Você tem que confessar isso. Você tem que praticar isso. Você não pode só ficar em meras palavras, ouvindo apenas e ficar por isso mesmo. Não, você tem que botar em prática aquilo que você crê. Se você confessa isso, se você fala para as pessoas que estão aí fora, se você fala de Jesus, se você fala do poder de Jesus, como que você não crê e não pratica o poder de Jesus na sua vida? Você tem também, nós temos, todos nós, isso serve para mim e para vocês, não só para você, para mim também. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós lemos nas Escrituras, aquilo que nós declaramos com os nossos lábios. Nós temos que colocar em prática, nós temos que colocar em prática a nossa vida. Você já se perguntou seu coração, se o seu coração está firmemente voltado para o Senhor? Você tem que abdicar de certas coisas, você tem que renunciar, ser capaz de renunciar a outras coisas por Ele. Ele tem que ser o principal na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então,
Outra consequência é quando se admite crer em outra coisa que não o Senhor, nós estamos praticando a falsa adoração. Nós estamos com o coração dividido. Isso aí é a consequência. Nós seremos culpados diante de Deus. Nós estamos sendo condenados por Deus se nós não cremos na suficiência do poder de Jesus Cristo. Porque Ele tem todo o poder. E não pense que a idolatria é só praticada pelas pessoas de outras religiões, para as pessoas que não conhecem a Deus, não. Nós, às vezes, colocamos a nossa confiança em coisas dessa vida, em coisas desse mundo, e de uma maneira excessiva. Isso aí é idolatria também, quando você tira a sua confiança do Senhor, quando você esquece de Jesus, e você crê também em outras coisas, você procura colocar a sua base da sua confiança também em outras coisas da vida. Não, você tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas, aleluia. Quando também não se tem um coração íntegro, tornamos-nos vacilantes. Nós tornamos-nos como aquele que cocheia entre dois pensamentos, como diz em 1 Reis 18, quando Elias falou, porque este povo, ele está cocheando entre dois pensamentos. Porque se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal, seguiu também. Então você tem que saber a quem você vai seguir. Se você quer seguir a Deus, segue a Deus. Se você não crê que o Senhor é Deus, então você não pode seguir. Aleluia. Glória a Deus. Agora queremos ver algo interessante, porque, veja só, o coração dividido, ele é um coração que está adoentado. É um coração espiritual, aquele que tem um coração que não está totalmente voltado para o Senhor. Nós temos que buscar o coração puro. E as consequências desse coração dividido nós vimos, mas temos que saber que Deus, Ele restaura o nosso coração. E hoje aqui Ele quer restaurar o teu coração. Hoje Ele quer restaurar o meu coração também. Aleluia. Cada vez mais Ele faz por nós. Nós sempre estamos na dependência de Deus. E você não vai sair hoje daqui da mesma forma que entrou. Ele vai te dar um novo coração. Ele vai melhorar o teu coração. Ele vai aperfeiçoar o teu coração. Ele vai tirar todas as impurezas que tem nele. Ele vai limpar